Portanto, temos aqui qualquer coisa como mais 5 volts. Depois temos um interruptor, outro interruptor, outro interruptor. E depois temos cá abaixo outro potencial. E depois aqui no meio, fazendo a parte do H, nós temos qualquer coisa. Vamos por aqui qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, uma resistência. Ok? E agora tentem perceber a lógica, para que é que isto serve. Se nós não percebermos para que é que isto serve, pá, andamos aqui a inventar, saímos daqui com a nítida sensação que perdemos tempo e não fizemos nada. A lógica da ponta H é só isto. Controlar os interruptores de maneira a que a corrente, quando eu quiser, passa na nossa carga aquilo que nós queremos que seja percorrido por uma corrente num ou noutro sentido. Se eu tiver os interruptores, por exemplo, este aqui, vou chamar o interrutor A, o B, o C e o D. Se eu tiver os interruptores A e D fechados e os outros abertos, portanto, se eu tiver assim este fechado e este fechado, eu estabeleço um caminho de corrente na resistência R. Qual é o caminho? O caminho da corrente será este aqui, passa na resistência neste sentido e vai até à massa pelo interruptor D. Certo? É para isto que o ponto H serve. Obviamente que se eu abrir os interruptores A e D e fechar os interruptores C e D, o que é que acontece? Fechando C e B, a corrente vem, passa pelo interruptor C, passa na resistência no sentido oposto, produzindo o efeito que eu pretendo e fecha-se pelo interruptor B. Nunca é demais referir, que às vezes são aquelas perguntas que de dúvidas que toda a gente tem, ninguém pergunta. Nunca se esqueçam que eu, quando represento as alimentações aqui por um barramento de 5 volts e aqui uma massa, isto é a mesma coisa, obviamente, que eu ter uma fonte entre os dois pontos, não é? É assim que isto acontece. Às vezes parece estranho ter que explicar estas coisas, mas na realidade depois constata-se que estes conceitos não estão bem assimilados. Ora bem, portanto, como vocês podem ver, uma ponta H é uma coisa muito simples, serve para pôr a corrente a passar num sentido ou noutro. Para que é que isto serve? Por exemplo, na robótica serve para colocar o motor a funcionar num sentido ou no sentido inverso. Ou seja, anda para a frente ou anda para trás. Tão simples quanto isto. E controlado por interruptores digitais e sem ter que usar tensões negativas. Por exemplo, quando andar para a frente aplicava 5 volts, para andar para trás aplicava menos 5. Isso implicava ter que construir uma tensão negativa. Ok? Portanto, com uma única tensão positiva e com o controlo na sequência correta daqueles interruptores, eu consigo criar um sistema elétrico que permite que a corrente flua num componente, ora num sentido, ora no outro sentido. Certo? Agora, o que é que eu tenho que garantir que não acontece? Ora bem, olhem para lá e vejam. O que é que acontece se os interruptores estiverem todos abertos? Não acontece nada, não há corrente. E o que é que acontece se todos os interruptores estiverem fechados? Há merda.
É um curto-circuito naquilo tudo, acabou tudo. Se o interruptor A e o interruptor B estiverem fechados, eu dou-vos 2 interruptores para a mão. E em vez de ser a massa e os 5 volts, vou pegar nos interruptores e vou ligá-los ali à tomada. Quando fechar o circuito na tomada entre um terminal e outro, se fizer um contacto entre um e outro, o que acontece? Pum! Ok? Portanto, eu tenho que garantir que o controle dos interruptores é feito com uma forma muito bem conhecida. Eu não posso nunca ter os interruptores que estão numa linha direta de alimentação, nunca posso ter os dois ligados ao mesmo tempo. E a lógica do software que vai controlar estes interruptores, a lógica é sempre a mesma. Primeiro abro um e depois fecho o outro. Não é fecho primeiro o que vou fechar a seguir e depois é que abro o anterior. Não. Isto tem que se garantir que sempre que vá comutar a ordem dos interruptores, primeiro desligo uns e depois ligo os outros. Como é que eu vou, em termos de experiência, como é que eu vou ver a corrente a passar num sentido ou no outro? Vou lá pôr alguém com o dedo lá para sentir para que lado é que passa a resistência? Não. Isso não vai ser feito assim. Se vocês repararem na experiência, ali a nossa carga, que é a nossa resistência R, nós vamos pôr qualquer coisa do género. Uma resistência, depois vamos ver. Posso pôr uma resistência com LED de uma cor assim. Por exemplo, vermelho. E outro LED no sentido contrário. Por exemplo, azul. E o que é que isto faz? Quando a corrente for no sentido dos interruptores A e D, ou seja, a corrente está a passar da esquerda para a direita, o LED que vai acender é o LED vermelho. Quando forem os interruptores C e B ligados, o LED que vai acender é o LED correspondente ao sentido da corrente da direita para a esquerda. Compreendido? Não tem nada que saber. Isto, qualquer pessoa faz esta experiência agora. Agora vamos para a parte prática. Em termos teóricos, eu já sei. O que é que eu vou fazer em termos teóricos? Porque é isto que eu faço. O que eu aqui, com a passagem para o sistema de suporte online, aquilo que me permite passar, em termos de experiência para vocês, é como é que eu faço isto se eu tivesse que ser eu a fazer em casa sozinho, o que é que eu iria pensar antes de implementar seja o que for. A placa de dispensa está aqui, estão aqui os fios, mas eu, enquanto não souber completamente o que tenho que fazer, não vale a pena. Portanto, agora vejam, em termos dos interruptores, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber com que sequência é que vou trabalhar com eles. E normalmente isto faz-se assim. Os interruptores trabalham aos pares, portanto, o interruptor B vai trabalhar, e isto em termos de esquema elétrico, costuma-se pôr um tracejado no pino de controle do interruptor. Estão a ver ali o tracejado. Por exemplo, eu vou pôr o tracejado para aqui. Assim, olha. Posso fazer uma coisa assim. Isto vai ser o ciclo, por exemplo, vou-lhe chamar o ciclo 2. E o outro tracejado onde é que está? O outro tracejado, vou ter que arranjar aqui uma forma de o desenhar, que é o tracejado entre o A e o D, e vou-lhe chamar o ciclo 1. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no ciclo 1 eu ligo os interruptores A e D e desligo o C e o B. E o ciclo 2 liga os interruptores B e C e mantém os outros desligados. Em termos de diagrama temporal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa deste género.
Este é o ciclo 1, ao longo do tempo. E vou fazer aqui uma coisa também para o ciclo 2. Vou fazer isto separado, até podia ter feito no mesmo gráfico, mas não, vou fazer separado. E o que é que acontece? Numa determinada altura do tempo, eu mando ligar os interruptores A e D. Ok? E qual é o LED que acende com o ciclo 1? O ciclo 1 vai acender o LED vermelho. Depois, quando quiser, vou mandar desligar os interruptores A e D do ciclo 1. E o que é que eu tenho que fazer? Quando desligar, espero um bocadinho de tempo, ou seja, primeiro desligo, ok? Eu vou pôr aqui apenas aqui a diferençazinha e a seguir vou mandar ligar os outros interruptores. E assim sucessivamente. Depois este desliga, espera um bocadinho. Porquê é que espera um bocadinho? Atenção que isto basta depois ser na instrução seguinte, que já é tempo suficiente. Portanto, esta é a minha lógica. Durante um primeiro ciclo, acendo o LED vermelho, a corrente está passada da esquerda para a direita. Depois, inverto tudo e é o LED azul que acende, a corrente passa ao contrário. Os LEDs para que é que servem? Os LEDs só me estão a dar uma indicação luminosa de para onde é que está a circular a corrente. Certo? Como é que estes interruptores depois funcionam? Aqueles interruptores funcionam, hão de ter um contacto principal e hão de ter uma coisa assim, que é o controlo disto. O controlo, e depois aqui podemos chamar o terminal normalmente normally open e o terminal comum. Pronto. Isso é uma forma de representar. É só para vocês saberem que aqueles interruptores vão ter sempre 3 pinos. Os 2 pinos, os 2 terminais correspondentes ao contacto e um terceiro terminal, que é o que me vai dizer o que é que eu vou fazer com o interruptor. Não é? E como é que isto vai funcionar? O pino de controlo e o switch, se estiver a 0, o switch está open. Se estiver ao nível lógico 1, o switch está short. Está ligado, está connected. Ok? Muito fácil. António, os óculos. Não usas? Estás assim a olhar assim em coisa? Percebido até agora? Não há nada aqui de extraordinário. Sim. Isto aqui? Sim. Meti porque não sei o que é que está para trás. É só para dizer que podia pôr antes disto, mas pronto, vamos fazer de conta que isto, o tempo começou aqui, portanto, para trás, não sei como é que está. Tenho sempre que garantir que nunca pode haver uma situação dos 4 interruptores estarem fechados ao mesmo tempo. Isso é que eu não posso garantir. Está bem? Há duas maneiras de fazer isso. Eu faço por software ou faço por hardware. Então, epá, posso fazer assim. Mas já lá vamos. Ora bem, agora em termos de experiência, deixem-me só passar isto por aqui.
em termos da experiência, o que é que agora nós temos que fazer? Nós temos que implementar isto. E ao experimentar isto, nós vamos necessitar de um bloco de interruptores, que é o que vai dar mais trabalho e é muito suscetível a erros de montagem. Então, pá, vale a pena porque isto vai dar sempre problemas na montagem. Ora bem, o circuito integrado que nós vamos usar, eu não sei qual é a experiência que vocês têm com circuitos integrados, até vou pôr aqui em desenho grande, que isto até depois me vai dar jeito. Ora bem, é um encapsulamento Deep Dual In Packets. Dual In Packets significa, tem duas filas, Dual In Packets, um encapsulamento. Isto tem 14 pinos. Ora bem, consta, a bolinha representa o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Portanto, isto é um integrado assim, deste forma. Isto chama-se, neste caso, chama-se um 4066. Pode ter umas letras para trás, pode ser um CD 4066. Se vocês forem ali pedir, pedem um 4066 e à partida isto corre bem. Isto agora com a internet, antigamente, eu ainda tenho os calhamaços em casa com os livros destes circuitos integrados. Quero saber qual é o pin-out disto. Eu sei que ele tem 14 pinos, mas eu não sei quais são as funções, não é? E normalmente isto, trocando as funções, dá asneira. Não é? Trocando as funções dá asneira. Portanto, eu vou pesquisar e saber qual é o datasheet disto, ok? E o datasheet disto diz-me que a construção interna deste circuito integrado é a seguinte. Entre o pino 1 e o pino 2, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repare, todos os circuitos integrados, todos são numerados assim. Bolinha, ali naquela posição. Se não tem a bolinha, tem este corte. Começa sempre 1, 2, 3, até fora. Depois 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uma coisa muito importante, isto não é um interruptor eletromecânico, isto é tudo eletrónica, isto é alimentado e a alimentação neste circuito integrado é feito sempre aqui. Isto é a massa e isto é o VCC. E o VCC aqui será para ligar aos 5 volts. Continuando no pin-out, isto é assim, o interruptor, um deles tem 4, um deles está entre o pino 1 e o pino 2, e o pino de controlo é o pino 13. Vou representar assim. Depois temos outro interruptor entre o pino 3 e o 4. Entre o 3 e o 4. E o controlo desse interruptor está no pino 5. Por assim. O terceiro interruptor está entre o pino 8 e o pino 9. Aqui. E o controlo desse interruptor está no pino 6. E, finalmente, o quarto interruptor está entre o 10 e o 11. E o controlo desse interruptor está no pino 12. Pronto. Isto é o meu circuito integrado 4066, composto por 4 interruptores normalmente abertos, controlados pelo seu respectivo pino. Ou seja, o pino, estando ao nível lógico 0, o interruptor está aberto, estando ao nível lógico 1, o interruptor está fechado. Ok? Agora, nós vamos implementar esta ponte que está aqui, tendo como material base o quê? Estes legos. Isto é como se fossem legos. Ok? Não há dúvida nenhuma, não é? Ora bem, para isso, em vez de estarmos a olhar
ao que está no diagrama de montagem, com aqueles fios todos. Não façam isso. Aquilo é só para olhar, para fazer um boneco lá bonito e tal, mas o objetivo é que vocês olhem para isto, que é como se faz, é o diagrama, façam aqui um esboço em papel, e agora vamos materializar isso na placa. Não é agora copiar, porque quando vão copiar uma coisa que está feita, pá, é sagradinho, mais 50% vai errar, estatisticamente, que é o que acontece todos os anos. Portanto, não é o primeiro ano que estou a fazer isso, portanto eu já sei quantos é que vocês vão errar. Ora bem, temos 4 interruptores, e se vocês bem se lembram, são 4 interruptores. Eu vou marcá-los com as letras A, B, C e D, da forma como eu achar que me é mais favorável. Aqui não está marcado A, B, C e D. Eu vou marcar como eu quiser. Agora, reparem, há várias maneiras de marcar isto. Reparem, o interruptor A e C tem um terminal que está ligado a uma tensão, à mesma. Pode ser um ponto de decisão. Outro ponto de decisão é os terminais de controlo estão ligados um ao outro, não é? O terminal de controlo do A está ligado ao terminal de controlo do D, que é este ciclo 1. Portanto, eu vou arranjar uma forma qualquer de juntar ou de agrupar os interruptores de maneira a que a montagem me seja mais fácil. Eu vou optar, se calhar amanhã, na aula de manhã, vou optar por outra estratégia diferente. Eu tenho é que ter uma estratégia. E agora, depois, no fim, lá se vai ver se ela era boa ou se era má. A minha estratégia vai ser agrupar os interruptores consoante os pinos de controle. Por exemplo, reparem, nisto aqui, o pino 13 e o pino 12, são os terminais de controle de 2 interruptores. Portanto, eu vou chamar a este o A e vou chamar a este o D. O A e o D têm o mesmo terminal de controle, este, assim. E isto há de ser o quê? Há de ser o controle do ciclo 1. Está bem? Claro está que o 5, o pino 5 e o pino 6 será o controlo dos interruptores. Será o controlo do 2. Assim. E, consequentemente, o interruptor, este será o interruptor C e este será o interruptor B. E vocês perguntam, porquê é que eu escolhi o C ali e o B aqui? Reparem. Vamos lá ver qual é a minha lógica. A minha lógica foi esta. Os interruptores A e C são os 2 interruptores, vamos aqui olhar para a ponte, por isso é que os esquemas são importantes. Vocês vão reparar que os interruptores A e C estão do lado positivo da ponte. E os interruptores B e D estão do lado ligado à massa. Se vocês olharem para a montagem, o lado da massa está para baixo. Tendencialmente, eu vou pôr os interruptores B e D para o lado de baixo, os interruptores A e C para o lado de cima. Está bem? Porquê? Porque em termos da vossa placa, isto, o barramento dos 5 volts, há de passar lá em cima, certo? Assim. E o da massa há de passar aqui embaixo. Então, como é que eu agora vou fazer? Reparem. Do interruptor A e C, 2 deles estão ligados ao barramento. E o B e o D, 2 deles estão ligados ao barramento da massa. Portanto, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, qual é o que me interessa ligar um ao outro? Pá, das duas uma. Ou ligo o pino 11 ao pino 8, vou ligá-los aos 5 volts, sabendo de antemão que o outro é o que vai estar ligado à minha resistência. Ok? Portanto, vou fazer o seguinte. Este vai ligar aqui. E este vai ligar aqui.
Ok? Se quiserem, para não perderem o tino a isto, 8 e 11, o 8 será este, aqui, olhem, 8, o A, 11. Perceberam bem o que eu estou a fazer? E significa que o 8 aqui será o 9 e aqui será o 10. E, seguindo a mesma estratégia, o B e o D vão ligar à massa. Olhem, o 1 do D liga à massa, o 4 do interruptor B liga à massa. Ok? 1 e 4. Eu vou marcar no desenho. B4 à massa, D1. B é o pino 4, D é o pino 1. Quando nós fazemos isto tudo no papel, eu vou montar o circuito e muito dificilmente isto vai falhar. Sabem qual é a diferença entre um eletricista e um engenheiro? É tão simples quanto isto. O engenheiro preparou tudo antes. E o eletricista juntou os fios. Se a luz acender, é um herói. Se não acender, logo se vê porquê. Certo? Agora, o que é que me falta aqui marcar? Não, já se tinham queixado, não? Digo eu, se estiverem lá. Se não tiverem, também não se queixam. Ora bem, portanto, eu agora o que é que interessa fazer? Interessa marcar o restante. Reparem no que está aqui ao lado. O pino 1